Girassol Jornal, segunda-feira, boa noite. Surto de cólera, país passou a barreira dos 19 mil casos. Mais 7 pessoas perderam a vida nas últimas 24 horas. Benguela, um grupo de 50 trabalhadores despedidos de forma alegadamente injusta, pede indemnização. Angola e Gabão, novos acordos reforçam cooperação entre os dois países. Presidente João Lourenço cumpriu visita de algumas horas ao país. Agroindústria, Países Baixos querem alargar a parceria com Angola. Embaixador visitou o porto comercial do Lobito. Ainda em destaque, Vaticano, o Papa realizou o primeiro encontro com os jornalistas da imprensa mundial. Girassol Jornal, segunda-feira, 12 de maio. Vamos informar. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. Nas últimas 24 horas, 7 pessoas morreram no país, vítimas da cólera, sendo 2 em Benguela, 2 no Namibe, uma em Malange, uma no Kwanza Norte e uma outra em Luanda. Quanto aos contágios, 221 casos foram reportados pelas autoridades sanitárias nas últimas 24 horas. A maioria em Luanda, onde 45 pessoas contraíram a doença. Desde o início do surto, 19.605 pessoas foram infectadas, a maioria em Luanda. Mais de 6.000 pessoas no total. O número de óbitos contabilizados é de 609. E a população do município de Belize, na província de Cabinda, foi chamada a participar de forma mais ativa nas ações que visam manter as ruas da cidade mais limpas e a cuidar da higiene nas residências. A iniciativa da administração municipal enquadra-se no âmbito da estratégia de prevenção e combate a doenças como a malária e cólera. O surgimento de casos da malária e outras doenças ao nível do município de Belize tem vindo a preocupar as entidades administrativas. A administração municipal do Belize, preocupada com a situação, decidiu mobilizar a população a participar em campanhas de limpezas em cada fim de semana. O objetivo é manter as ruas e residências limpas e combater o surgimento de algumas doenças no seio das comunidades. Por outra, proceder à abertura das vias que têm ficado cobertas de capim neste período chuvoso. A população abraçou a iniciativa. Nesta segunda semana de limpeza, todos já falam da imagem diferente da vila. Não é só para técnicos de saúde, é para todos os órgãos que estão no município, para todas as empresas, tanto privados como as mamães vendedoras, todo o município está incluso na campanha de limpeza. Vim aqui para fazer a limpeza porque estamos a ajudar o nosso município, evitar os acidentes. É um trabalho voluntário que já foi orientado desde segunda-feira. Todas as instituições receberam este comunicado. Isso aqui para diminuirmos alguns, como por exemplo os mosquitos, evitar também as mordeduras de mosquitos e as cobras, porque os capim, quando ficam muito próximos das bermas das estradas, cria cobras. Então, é essa a razão que as entidades municipais acharam melhor que fizéssemos um trabalho voluntário para diminuirmos alguns acidentes que temos causados na via pública. Nos sentimos tão felizes, tão alegres, né? Porque é bem sabido que quando estamos a fazer uma limpeza nas nossas casas, isso é para manter uma boa higiene nas nossas casas, é para manter uma boa organização nas nossas casas, porque a higiene é que vai trazer uma beleza nas nossas casas, a higiene é que vai manter uma organização nas nossas casas. O administrador municipal do Belize reconhece o empenho da população e garante continuar a promover campanhas de limpeza para se prevenir as pessoas de algumas doenças. Isto também traz mosquitos, é o foco dos mosquitos. Então nós queremos combater com a malária também, devemos ter também o nosso espaço limpo, a nossa vila limpa. Então são todos esses benefícios que trazem para o município de Belize. Por isso que é uma prática que nós devemos continuar. Felizmente, nós damos graças a Deus, graças a um trabalho árduo e essas iniciativas também de limpeza. Temos água tratada
E a nível do Belize ainda não resistamos causa da cólera e vamos continuar. Isso não quer dizer que nós vamos nos relaxar, não. Vamos continuar a sensibilizar a nossa população, vamos continuar a fazer os trabalhos que têm a ver com a higienização para evitarmos que essa doença chegue aqui no nosso município de Belize. A administração municipal do Belize empenhada em manter a vila limpa com vista a combater o surgimento de algumas doenças que surgem, como é o caso da malária. E nas últimas 24 horas, mais de 1000 pacientes foram atendidos no Hospital Materno-Infantil Azancote de Menezes, em Luanda, onde a grande preocupação da direção da unidade hospitalar passa pelo número de crianças que vão ao óbito por serem levadas ao tratamento médico já em fase crítica. O Serviço Nacional de Saúde é constituído por 2000 unidades. Destas, 8 são hospitais centrais e 288 municipais. Apesar do número de unidades de saúde aumentarem, alguns progenitores ainda levam os filhos em locais alternativos para serem tratados. A diretora-geral do Hospital Azancote de Menezes disse que estão preocupados com o número de crianças que chegam sem sinal de vida na instituição. A pediatria tem sido realmente um grande problema para nós. Estamos preocupados com a chegada tardia dos doentes. Cada vez mais assistimos a situações alarmantes em que os pais levam os filhos para tratamentos alternativos e chegam à nossa instituição muitas vezes já sem sinais de vida. Então gostaríamos de apelar aos pais que logo que notem algum sinal de doença aos filhos, que recorram aos técnicos de saúde disponíveis para que lhes ajudem a resolver os problemas e não fiquem com tratamentos alternativos cuja eficácia é duvidosa. Nas últimas 24 horas, cerca de 1000 pacientes foram atendidos nesta unidade de saúde. Este hospital é de muito alta demanda. Tivemos um fim de semana bastante trabalhoso. Foram vistos em urgência cerca de 1000 pacientes, quer em pediatria, quer em ginecologia e obstetrícia. Houve durante o fim de semana total de 306 partos, sendo que 64 foram partos distóxicos, entre cesarianas e outras formas de distóxico. Numa ronda efetuada pela nossa equipa nesta segunda-feira por algumas unidades de saúde, constatamos que durante o fim de semana 42 pacientes deram entrada no Hospital Geral Especializado Neves Bendia. No último final de semana, o banco esteve calmo. Foram atendidos um total de 42 pacientes, sendo 25 crianças e 17 adultos. Destes, 9 resultaram em internamento, dos quais 6 crianças e 3 adultos. Felizmente, não tivemos falecido. Quanto às causas, predominou acidente doméstico com 35 casos. Quanto ao agente lesivo, predominou os líquidos superaquecidos com 29 casos. De realçar que também tivemos 5 casos por objeto quente. As queimaduras estão entre os principais acidentes domésticos e principalmente ocorrem por contacto com superfícies quentes como panelas, fogões ou líquidos superaquecidos. Muitos acidentes ocorrem dentro da residência da população. As crianças dos 0 aos 4 anos estão entre os que mais sofrem as consequências de um acidente. A diretora clínica desta unidade sanitária apelou para que prestem mais atenção a essa faixa etária. Esses dos 0 aos 4 anos de idade, as causas mais frequentes são os acidentes domésticos e os agentes mais frequentes, agente lesivo, neste caso, os líquidos superaquecidos. O conselho que eu deixo é para prestarem maior atenção às crianças, porque a criança é o futuro do amanhã. As crianças não devem estar aos cuidados sobre outras crianças. Quando estiverem a preparar a refeição, evitar que a criança permaneça na cozinha ou ao redor do fogão ou do fogareiro. Também o uso de toalhas de mesa comprida. A tendência é puxar para alcançar o prato de comida ou o copo e virar sempre a pega da panela para dentro do fogão e não usar também as bocas do fogão de frente, porque quando ele tiver fome, a tendência é ele tentar alcançar a panela que está sobre o fogão. A ministra da Educação garante que a rede escolar em Angola está a registrar um alargamento notável. Luísa Grilo, que falava nesta segunda-feira no Lubango,
Na abertura do Conselho Consultivo do Ministério da Educação, disse também que, atualmente, milhares de crianças têm direito ao ensino e outras que estudavam ao ar livre têm agora melhores condições. A ministra da Educação garante que a rede escolar em Angola está a registrar um alargamento notável. Luísa Grilo, que falava esta segunda-feira no Lubango, na abertura do Conselho Consultivo do Ministério da Educação, realça que milhares de crianças têm direito ao ensino e outras que estudavam ao ar livre têm agora melhoradas as suas condições de ensino. Apesar do desafio que ainda persiste do acesso e universalização do ensino primário, a rede escolar vem conhecendo um alargamento notável, permitindo que milhares de crianças tenham direito ao ensino, ao mesmo tempo que outras que estudavam em condições precárias ganhem espaços educativos mais adequados à aprendizagem. A governanta enfatiza que há uma aposta séria do Executivo na formação de professores para se garantir maior qualidade de ensino. Há uma aposta séria na formação inicial e contínua de professores, sustentada na convicção de que, para se garantir a qualidade de ensino, é crucial investir na formação destes profissionais, na criação de um ambiente escolar acolhedor e com recursos adequados. A vice-governadora da Huila para o setor político, social e econômico diz que o progresso sustentável só é possível com um sistema educativo sólido que valorize os seus profissionais. Estamos conscientes de que nenhum progresso sustentável será possível sem um sistema educativo sólido que saiba ouvir, respeitar, valorizar os seus profissionais. Os professores não são apenas transmissores de conhecimento, são agentes de mudança. No Conselho de 2 dias estão em debate temas ligados à gestão de recursos humanos, formação de professores e aumento da oferta formativa. E participam representantes das 21 províncias do país. O diretor da Educação da Lunda Sul considera que os desafios são agora maiores numa província que passou de 4 para 14 municípios. Aumentaram os municípios, também os desafios aumentaram. Como sabe, Mário, nós tínhamos 4 municípios, agora estamos a falar em 14 municípios. O que significa dizer que os desafios são maiores, mesmo para os próximos concursos que teremos. Acho que a cota só tinha que ser aumentada para facilitar a distribuição nos 14 municípios, porque nós sabemos que o grito de socorro é maior. Um grupo de cidadãos que prestava serviço a Soba Catumbela em nome de outra empresa foi despedido de forma alegadamente injusta. São mais de 50 trabalhadores com tempo de serviço que varia entre os 10 e os 15 anos. Eles pedem indemnização. Estes cidadãos procuraram a rede Girassol Benguela para manifestarem indignação por terem sido despedidos sob pretexto de cessação de contrato de trabalho por tempo determinado a tempo certo por caducidade da empresa Los Hermanos e Filhos, que prestava serviço junto destes a Soba Catumbela, tal como relatam as vítimas. Somos prestadores de serviço na Soba, na empresa Los Hermanos. Nessa altura vocês todos estão nessa condição? Sim. Hoje 90% a 85% do pessoal já está nessa condição, porque aquilo todo mundo está a sair. Se hoje saem uns, amanhã vai sair mais outro. O mais incrível que parece é que as pessoas que estão entrando no nosso lugar, nós próprios é que estamos a ensinar. Por exemplo, eu sou operador de empilhadeira. O homem que está substituindo o meu lugar, o que está no meu lugar, foi eu que lhe ensinei a andar de máquina. Ao longo dessa toda a caminhada, muito de nós devem ter deixado outros postos de trabalho só para se focar a Soba Catumbela, porque foi numa altura em que a Soba Catumbela sempre primou, primeiramente pela pontualidade, primeiramente pela presença, segundo pela pontualidade e terceiro pelo comportamento. São mais de 50 trabalhadores eventuais que foram afastados da empresa Soba Catumbela depois de terem sido submetidos a um teste psicotécnico. Até então, os mesmos não sabem qual era a finalidade do referido teste. O que é facto é que foram surpreendidos com documentos que dão conta do despedimento
e, nesta altura, clamam por uma certa ajuda e justiça quanto à situação que os envolve. O que nós queremos é só justiça, que pessoas de boa fé que nos veem, que metam a mão no nosso caso. Isso não está sendo fácil para nós. Já tentaram contactar o sindicato que vos representa? Olha, o nosso sindicato, vamos desculpar pelo termo, é um sindicato banana. O senhor Dinardo Gonçalves não faz nada para nós. Há lei nesse país, meu. Não há lei. Quem disse que um trabalhador que está mais de 5 anos numa indústria, numa empresa a prestar serviço, por mais que uma empresa prestadora de serviço, não terá direito a uma indemnização? Os cidadãos dispensados de seus ofícios desde o final do ano de 2024 vêm-se agora a braços com imensas dificuldades sociais, pelo que exigem indemnização. Temos aqui um documento em que a empresa diz: nesta circunstância, nós informamos que serão transferidos para vossas contas o dinheiro que lhes cabe. Até o momento, nem sequer 10 kwanza que a empresa enviou para a minha conta. A empresa se nega em meter dinheiro na minha conta, porque diz que vocês não terão direito, porque trabalhador que está há menos de 5 anos não terá nenhum dinheiro na sua conta, nenhuma recompensa até o momento. Contactada via telefone em off, a direção de Los Hermanos e Filhos, com sede em Luanda, diz categoricamente que não presta quaisquer esclarecimento à imprensa sobre o caso dos despedimentos por ter sido abafado pelos ex-trabalhadores. Entretanto, este jurista entende que os procedimentos no ato do despedimento ferem os direitos trabalhistas. Dando uma chega ao modo em que foi encerrada o contrato, nós encontramos claramente algumas irregularidades contratuais. Primeiramente, não se tratam de prestadores de serviços, porque o contrato em si dita, de facto, eles assinaram um contrato de trabalho a termo certo. Nós estamos diante de trabalhadores que muitos deles trabalham ou trabalharam há mais de 10 anos, outros há mais de 15 anos. Não são prestadores de serviço. Eles trabalhavam das 7 às 15, aproximadamente 8 horas de trabalho, estavam sob direção de alguém e dizer que é uma prestação de serviço fere de que maneira os pressupostos legais. Eles não são prestadores, são trabalhadores e merecem um tratamento justo, coeso e que não fuja dos pressupostos que a lei estabelece. Cidadãos lançados ao desemprego em Benguela depois de terem sido despedidos sem motivo aparente. Os mesmos eram funcionários da cervejeira Soba Catumbela, em nome da empresa Los Hermanos e Filhos Limitada. O barril de petróleo Brent para entrega em julho cotava-se hoje no mercado de futuros de Londres a $66,25, uma subida de 3,6% face ao fecho de sexta-feira. A recuperação dos preços da matéria-prima nos principais mercados acontece na sequência do anúncio dos Estados Unidos de redução em 30% das tarifas impostas à China por um período de 90 dias, enquanto Pequim reduzirá as taxas sobre os produtos norte-americanos de 125% para 10%. E olhamos agora para os preços no mercado de consumo. A semana começou sem grandes alterações no quadro para alguns produtos da cesta básica, como é o caso do arroz. Munícipes ouvidos hoje pela Girassol destacam a ligeira redução do preço do produto que, em alguns mercados, baixou de 28 para 17 mil kwanzas o saco de 25 quilos. Relativamente aos produtos da cesta básica no mercado nacional, abriram a semana em baixa se comparado ao mês de fevereiro, em que, por exemplo, um saco de arroz de 25 kg custava de 30 a 28 mil kwanzas e hoje está a custar o mínimo de 17 mil kwanzas e o saco de fuba de 25 kg custava 19 mil kwanzas e o atual preço é de 11.800 kwanzas, como nos contam as vendedoras dos referidos produtos. Os produtos estão variáveis, porque praticamente de onde estamos mesmo comprar este nosso negócio. As quitandeiras, conforme estava, o saco comprávamos a 20, hoje estamos a comprar 60 mil. Um saco grande está 120 mil. Depende da qualidade. Tem de 400, tem de 300, tem de 250, depende da qualidade. A fuba branca é 400.
Os produtos até estão acessíveis, os preços. Porque o feijão, 1 quilo de feijão é 1.500. Temos o pacote de massa 350, 3 pacotes 1.000 kwanza. Os preços baixaram muito, porque o feijão estávamos a vender a 2.200. Agora estamos a vender 1.500. A carne nacional é outro produto que, segundo Bibiana Macubigua, encareceu bastante. Para nós que vendemos isso aqui, que é nacional, está mal. Antigamente era bom, você compra, aproveita lá qualquer coisa de guardar, mas agora não. Essa perna assim começamos 17 mil, 15 mil dinheiro. As vendedoras de produtos do campo, como o tomate, por exemplo, não estão satisfeitas com o preço da caixa no valor de 30.000 kwanzas e dizem não haver ganhos na revenda do produto. Tomate, pai, caixa está 30, 28 mil. Está muito caro mesmo, não estamos conseguindo. Por exemplo, é só uma meia, 15.000 kwanza. Depois táxi também é aquele, táxi é 500 kwanza. Essa meia também tem que pagar 300 kwanza, 500 kwanza. Está mesmo mal mesmo, pai. Eu vendo 3 tomates, 4 tomates 300, 4 tomates 200 e tem um monte de 100. Já para as donas de casa, dizem que os preços mantêm-se muito altos e não vão de encontro ao bolso do cidadão, tendo em conta ao salário mínimo atual. Para mim, e acredito também para a sociedade angolana, eu acredito que os preços não estão de acordo aos nossos bolsos. Porque só para dizer que, em primeiro lugar, o funcionário público não ganha um salário tão alto. E sem contar que a maioria da nossa população é uma população desempregada. E dizer que a maioria das pessoas estão no mercado de vendas e tudo mais. Então, como é que é possível que um saco de arroz cobre a 20.000 kwanzas, 20 e tal mil kwanzas, sendo que o salário básico de um funcionário são 70.000 kwanzas? Ainda tem que se pagar a escola das crianças, às vezes o arrendamento. Como é que nós vamos comer? Relativamente ao consumo doméstico das famílias, as donas de casa dizem que a situação está insustentável e as famílias angolanas continuam a se alimentar mal devido às alterações dos preços e apelam que se criem políticas de redução e baixa dos preços. Alguns automobilistas em Luanda queixam-se do mau estado da via que dá acesso ao mercado do Calemba 2, um dos mais frequentados no município do Camama, e pedem a intervenção rápida das autoridades. Pela imagem, o que se deduz é que a estrada que dá acesso ao Calemba 2 e a outros bairros no município da Camama se encontra em bom estado. Mas não, basta percorrer alguns metros e começa o problema dos automobilistas, os buracos no pavimento. Esta senhora, por exemplo, teve um incidente enquanto conduzia o seu automóvel, o que lhe custou mais de 50.000 kwanzas. Logo no princípio, quando eu comecei a circular aqui, partiu o cárter. Porque eu não sabia desses buracos, dessas travessias, curva aqui, cai nesse. Então caí num desses que me partiu o cárter, mas ainda assim não dei conta. Senti mil kwanzas. Para os que circulam nela, os prejuízos nas suas viaturas são altos e chegam ao ponto de questionar a importância do pagamento de impostos. Estamos sempre a trocar de terminais, estamos sempre a trocar caixa de direção. Amortecedores, assim não dá. O preço desse carro, esse carro é um modelo antigo, é muito caro, porque já tem escassez no mercado. Então já gastei por aí 100 e tal mil kwanzas, só o ano passado. Temos uma via que danifica os nossos carros, nós não podemos pagar a taxa de circulação. Porque eu paguei, por exemplo, de taxa de circulação 24.000 kwanzas e danificou o meu carro 75.000 kwanzas. Atendendo à dificuldade nesta via, alguns dos automobilistas preferem circular em sentido contrário. Temos que andar em sentido contrário, porque o outro lado está mal e mesmo aqui em sentido contrário, nós que vamos nesse sentido contrário nesse caso, por vezes os carros que vêm no sentido correto, fazem de propósito, vão mesmo bater, está mesmo mal. Como está muito esburacada, então eles estão a passar todos na mesma faixa, que não seria assim. Então está a ter muitos acidentes, até eu próprio já fui vítima de um acidente aqui de moto, né? Atendendo aos constrangimentos,
o grito de socorro surge para uma intervenção rápida nesta via. Queremos, que se veja essa situação, porque está a perigar as nossas crianças que vão para a escola, não tem como atravessar a estrada do outro lado por causa do... Você tenta atravessar, o carro vem e você não sabe que veio estar ali, então é muita complicação nesta área. Não sabe qual é a posição certa para apanhar o táxi, também é uma dificuldade imensa. Queremos que na parte do Estado que veja essa situação, já são mais de 2 anos que essa estrada está assim. E vamos continuar a falar de mobilidade em Luanda e os problemas já identificados. Temos connosco em estúdio o engenheiro civil Celestino Lanza, especialista em infraestruturas urbanas. Boa noite, bem-vindo ao Girassol Jornal, engenheiro. Boa noite, Simeão. Boa noite também aos telespectadores da Rede Girassol. Uma preocupação, tanto problemas já identificados, mas estamos perante caso, se assim podemos considerar, de resignação dos cidadãos começarem já a aceitar que não há solução para o caso de Luanda? Não, os cidadãos não podem ficar portanto, com esta imagem de que não há solução para o problema de Luanda em relação à mobilidade ou em relação à estrada. Há sim solução, portanto, a engenharia traz consigo solução porque quando estamos a falar da mobilidade urbana, nós estamos a falar daquela capacidade de movimentação que deve haver de forma fluida, segura, portanto, em zona urbana, tanto em diferentes pontos. Daí que é preciso que as infraestruturas que têm a ver com tanto de transportes sejam devidamente planeadas e executadas para permitir que haja esta movimentação com facilidade. E, senhor, estamos a falar de um problema de vários anos. De facto, Luanda experimentou desde 2021 vários projetos que tiveram como objetivo a melhoria da mobilidade, ou seja, da circulação nesta metrópole. Bem, infelizmente, a questão do planeamento, devido à natureza, como a cidade de Luanda cresceu, tanto havia necessidade do planeamento acompanhar tanto esta descentralização da ocupação da cidade de Luanda, que forma aconteceu, porque já desde 2001 nós tivemos o surgimento da primeira zona em termos de construção, que é o Nova Vida. Logo, a questão da mobilidade começaria já a ser pensada a partir dali. Depois, começamos a ter também... O Nova Vida gera um projeto recente. Como é que se explica que não tem estradas em condições, por exemplo? Bom, é a questão... Não existe há muitos anos o Nova Vida. Bom, aí já entra a questão da qualidade em termos da execução da estrada. A par ainda da questão da execução da estrada, olhando aqui principalmente na questão do pavimento, eu olho na questão do planeamento, porque quando estamos a olhar na questão da mobilidade, ou seja, portanto, as populações devem movimentar-se com um tempo curto e seguro em relação aos vários pontos. E a cidade foi crescendo tanto ao sul e ao norte, tanto esta questão do planeamento, que seria a inserção de modais de transporte que permitiriam a facilitação desses movimentos, e depois aí podia já entrar na questão da planificação do tipo de pavimento que poderia acautelar, por exemplo, a degradação acelerada que poderia existir em função do tipo de veículo que são podia fatores usar. que acha que não têm sido observados durante o processo de projeção deste trabalho. Sim, portanto, o nosso clima varia bastante em termos de temperatura e também nós temos uma questão de aceleração em termos de tipos de veículos que são definidos para uma determinada estrada. Por quê? Porque nós temos zonas que, a priori, no início, são definidas para um tipo de aproveitamento, mas em curto espaço de tempo observa-se o surgimento de outros tipos de, por exemplo, empreendimentos comerciais que obrigam a circulação de veículos pesados. E, às vezes, esses veículos não foram contemplados naquela zona para aquele tipo de estrada. Daí a necessidade de um planeamento urbano, portanto, existir a melhor distribuição em termos de aproveitamento das localidades para se definir em termos de mobilidade, em termos de tipo de estrada, como é que aquela localidade vai ser aproveitada, ou seja, aquela estrada vai ser circulada para evitar em curto espaço de degradação. Em Luanda não chove tanto assim como na Huila e no Ambo, por exemplo. Como é que se justifica o facto de Luanda
não ter estradas em condições? Bom, aí, portanto, já vem naquela questão da execução. Portanto, há uma preocupação em relação à forma de execução na estrada na cidade de Luanda. Portanto, nós temos que olhar, de facto, na qualidade dos materiais e na técnica que nós temos utilizados para a execução da estrada de Luanda, porque realmente essa questão da estrada, como já se vem abordado muitas vezes, há um investimento constante e em curto espaço de tempo para a reabilitação. E é preciso que os materiais sejam devidamente selecionados, devidamente testados, para que, naquele período que é esperado que aquela estrada, em função do seu objetivo estratégico de utilização, de ligar pontos, ela, seja funcional, de modo que seja utilizada, porque nós vimos aqui na peça, uma imagem que realmente não é nada agradável, porque o nível de degradação hoje já exige, por exemplo, intervenção, portanto, que é mesmo, interditar aquela via para substituir o pavimento e verificar o que é que aí na envolvente está a surgir para evitar, portanto, a degradação rapidamente. Quanto tempo pode durar, engenheiro, uma estrada bem edificada? Bom, em média? Bom, em média nós estamos a falar, uma estrada em pavimento bituminoso, 10, 15 anos a funcionar como deve ser. Porque nós temos uma estrada em betão bituminoso e em betão hidráulico. Quando eu digo betão bituminoso, nós vimos na peça a estrada com uma camada de revestimento em betão bituminoso, que é um derivado de petróleo que é misturado com os agregados, que são as pedras, portanto, ele fica a sua superfície com aquela coloração preta. Portanto, nós já tivemos uma época em que importávamos bastante o principal material, que é o betume. Hoje, portanto, já temos aqui alguma produção, mas aí nós precisamos cada vez mais, por exemplo, ter as refinarias, porque é daí onde advém aquele resíduo para nós também massificarmos a construção da nossa estrada para esse tipo de pavimento. E vamos para o pavimento hidráulico, que é a utilização do cimento, também com o processo da industrialização e cada vez mais, ao termos as fábricas de cimento, podemos, sim senhor, ter as ruas secundárias e terciárias feitas em betão bituminoso, porque o tempo de vida já é muito mais elevado, estamos a falar já de quase 50 anos. Engenheiro, esses 10 e 15 anos de média de durabilidade de uma estrada tem a ver, ou seja, envolve o período de manutenção regular, ou é o normal? Bom, portanto, a durabilidade normal. Uma estrada bem edificada pode durar pelo menos até de 10 a 15 anos. Exatamente, 10 a 15 anos sem grandes intervenções. Nós temos casos específicos em Luanda, e não só de estradas que não chegam a fazer 2 anos. Bom, como disse, isto tem a ver já com a questão com intervenções constantes. E em muitos casos, intervenções que são feitas de mês em mês. Está o caso do Nova Vida, que foi, por exemplo, referido aqui em instantes, e que está constantemente a beneficiar de intervenções. Bom, aí está, portanto... nós também... quase que de 2 em 2 anos há intervenções naquelas estradas. Portanto, é daqui também que é chamada a responsabilidade algumas empresas de fiscalização, por exemplo, porque são elas que validam projetos até após a execução, na necessidade de realmente validar os materiais e a forma de construção e também definir portanto, o tipo de estrutura do pavimento que vai permitir com que a estrada, em função, é preciso também aqui ficar assente de que a estrada é projetada em função da localidade ou dos pontos em que vai efetuar a ligação, porque isto é que vai condicionar a sua utilização. Quais os veículos é que vão utilizar e o fluxo. Porque se isto não for acautelado, nós vamos obter uma degradação acelerada, mesmo que tanto ser bem dimensionado, mas desde que o projeto seja alterado em curto espaço de tempo. Por exemplo, digo assim, o veículo padrão, se era para uma zona habitacional, onde o veículo tipo é um ligeiro, mas se bruscamente surgirem zonas comerciais e que haverá necessidade de circulação, os caminhões para abastecimento, etc., etc., e que não foram contemplados a priori naquela via, nós vamos assistir uma degradação, porque o peso que elas vão transmitir por eixo no pavimento vão provocar esta degradação. Por se tratar, engenheiro, de um problema que já dissemos aqui, um problema antigo,
Podemos afirmar, é seguro afirmar, que há gente que ganha com esta questão de mau estado das estradas, particularmente em Luanda? Bem, tanto em construção civil, a estrada, normalmente, o quilômetro de estrada, já tivemos preços até quase $1 milhão, mas hoje estamos num valor baixo. Bom, afirmar assim categoricamente de que realmente há alguns dividendos aí está. É preciso que a fiscalização avalie quanto mais nós tivermos a produção dos materiais cá e devidamente monitorado, nós podemos acautelar esta questão dos orçamentos serem devidamente altos, porque o que encarece a estrada, nós estamos a ver, se tiver algumas obras especiais ou, pontos a vencer, obstáculos, isto é que vai encarecer. Mas, se for uma estrada normal, que não possui obras de arte ou alguns elementos que vão levar em consideração para o preço do quilômetro estar elevado, aí está. É preciso haver uma fiscalização e monitoramento do custo. Engenheiro, uma última questão que eu gostaria de colocar. Como o engenheiro consegue calcular, portanto, em média, o prejuízo, os danos económicos que o mau estado das vias pode causar para proprietários de viaturas e as implicações do problema, implicações económicas desse problema do mau estado das vias? Bom, a estrada tem uma ligação direta em relação à questão do desenvolvimento econômico. Quando existe estrada degradada, portanto, e principalmente se tira um produto de um ponto para o outro, é claro que o comerciante, o investidor, há de ter dificuldades de investir naquela localidade, porque a estrada tem aquele problema, porque há de ter custos em relação à manutenção devido à degradação, como vimos também aqui na peça, os amortecedores, tanto até o período de manutenção ser muito curto. Daí que é preciso que cada vez mais nós tenhamos planos de manutenção para ir-se corrigir o pavimento, porque quando se elabora o orçamento da estrada, olha para o quilômetro, desde a preparação do leito de pavimento, toda a estrutura de base até a estrutura de acabamento. Portanto, isto é olhado ou o metro quadrado ou o quilômetro da estrada. Portanto, em termos de materiais, os preços, nós temos a brita, nós temos muitas zonas aqui de exploração de inertes. O grande problema é que nós temos a questão do bituminoso, que vem do resíduo do petróleo, é aí onde o custo é mais elevado, porque o resto nós temos produção cá. Então, ou seja, temos condições. Nós temos condições para executar as estradas como deve ser. Estradas em condições. Portanto, tecnologias também nós temos agora. É preciso que o homem que vai executar realmente faça conforme as normas recomendam. É necessário um trabalho sério. É necessário um trabalho muito sério mesmo. E Engenheiro Lanzi, obrigado por ter vindo ao Girassol Jornal. Okay. Obrigado, Simão, sempre ao dispor. Até a próxima. Okay. Obrigado. E seguimos, olhamos para outras notícias. Angola e o Gabão assinaram nesta segunda-feira acordos que marcam o início de uma nova era na cooperação entre os dois países e em vários domínios, no quadro da visita de algumas horas efetuada pelo chefe de Estado angolano a convite do homólogo Brice Oligui Nguema. A assinatura do acordo antecedeu ao encontro entre os dois presidentes, de Angola, João Lourenço, e do Gabão, Brice Oligui Nguema, no âmbito da visita oficial que o presidente da República de Angola efetuou àquele país da África Central desde as primeiras horas desta segunda-feira. O acordo, ora assinado, vai dar um novo impulso na cooperação entre os dois países no setor da cultura. E o presidente gabonês, Oligui Nguema, expressou o desejo de alargar as relações de cooperação para outras áreas. O plano econômico. No plano econômico, o meu desejo é que desenvolvamos mais relações, visto que Angola tem uma grande potencialidade, sobretudo no âmbito dos hidrocarbonetos. É nesta ótica em que foi-se assinado este acordo de cooperação entre os nossos dois governos, que vem solidificar cada vez mais as boas relações de cooperação que existem, o que acabamos de presenciar alguns minutos atrás. Na ocasião, o presidente da República, João Lourenço, felicitou o presidente e o povo gabonês pela forma livre e transparente como decorreram as eleições presidenciais no Gabão e considerou ser um exemplo a seguir.
As eleições aqui no Gabão foram um bom exemplo a seguir por outros países do nosso continente. Daí a razão de termos orientado a Comissão da União Africana, através da Comissão do Conselho de Paz e Segurança, a levantar todo tipo de sanções e impedimentos que pesavam sobre a República do Gabão. Daqui para frente, nós esperamos que as autoridades do país se dediquem, sobretudo, ao desenvolvimento econômico e social do país em prol dos seus cidadãos. Na base do encontro entre os dois chefes de Estado, estiveram, entre outros assuntos, a reativação da Comissão Bilateral Angola-Gabão no âmbito do aprofundamento das relações entre os dois países. Daí a necessidade da realização da reunião da Comissão Mista, que deve acontecer em Luanda o mais breve possível. Dos encontros mantidos esta manhã, concluímos da necessidade de realizarmos tão cedo quanto possível a reunião da Comissão Mista Bilateral, que desta vez, em princípio, terá lugar em Angola. O momento serviu também para o presidente da República de Angola agradecer ao homólogo gabonês pelo indulto aos pescadores angolanos que se encontravam detidos no Gabão desde 2023, acusados de violação das águas territoriais, prática de pesca ilegal nas reservas pescatórias e insegurança nas plataformas petrolíferas. Nós aproveitamos ainda esta ocasião para agradecer ao presidente Brice Oligui Nguema o gesto feito a favor de 8 cidadãos angolanos que se encontravam a cumprir penas aqui na República do Gabão. Angola e o Gabão são membros ativos da Comunidade Econômica dos Estados da África Central, organização que busca promover a integração econômica e a estabilidade política na região, e participam igualmente da Comissão do Golfo da Guiné, que visa fortalecer a cooperação e a segurança marítima entre os países costeiros da África Central e Ocidental. Investigação clínica e biomédica. Assembleia Nacional. Debates em destaque. É o melhor da informação no Girassol Jornal. Seguimos para o primeiro intervalo. Volte connosco, não saia daí. Até já. Está de volta a informação no Girassol Jornal. A vice-presidente da República, Esperança da Costa, recebeu reforço da cooperação entre Angola e a República Checa. O segundo foi sobre as experiências de trabalho. Visita de Estado a Angola por 3 dias do vice-primeiro-ministro e ministro da Saúde da República Checa, Vlastimil Valek, tem como princípio o reforço das relações entre os dois países. Vlastimil Valek foi recebido em audiência pela vice-presidente Esperança da Costa, onde, entre os assuntos que dominaram a agenda, destacou-se a questão de bolsas de estudos para estudantes angolanos. Abordamos os temas de saúde. Claro que a nossa cooperação pode ainda melhorar o sistema de saúde ou a área de saúde cá em Angola. Abordamos os temas de bolsas de estudo, porque há muitos angolanos que no passado estudaram na República Checa e nós queremos que as bolsas de estudo continuem, que há ainda mais estudantes que se tornem profissionais na República Checa. Abordamos também os temas dos projetos, por exemplo, o Corredor Lobito, entre os outros. Portanto, são os projetos onde a República Checa também pode oferecer a cooperação. Pronto, viemos cá a dizer que toda a União Europeia está a apoiar a Angola nestes projetos. Dizer também que este diálogo foi sobretudo de como podemos aproximar e fortalecer a nossa cooperação no domínio da formação de quadros em pré-graduação, domínio da saúde, mas outras áreas, formação pós-graduada, especialização,
Nós fizemos uma apresentação muito genérica do que é o nosso programa de formação de quadros, formação especializada de quadros, que prevê em 5 anos especializar 38 mil profissionais de saúde. Há muita abertura para a República Checa cooperar e apoiar-nos neste processo. No domínio da saúde, a República Checa vai continuar a fornecer produtos hospitalares para Angola em várias áreas, como ginecologia e esterilização. As empresas checas podem oferecer uma vasta gama de produtos. Não se trata apenas das camas Linet, com quais eu tenho uma vasta experiência, porque também fui um paciente. Mas são mais produtos que as empresas checas podem oferecer. Trata-se dos produtos para a ginecologia, esterilização e há muitos mais. Portanto, também abordamos esse tema. A ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, disse que vários pontos estão programados para os 3 dias de visita que a delegação encabeçada pelo primeiro-ministro faz a Angola, entre eles a assinatura de um memorando. Vamos assinar um memorando de entendimento a curto trecho, apesar de haver já esta cooperação, mas queremos institucionalizar ainda mais esta cooperação com a República Checa. As nossas equipas técnicas estão a trabalhar e prevemos a curto trecho. Queremos ainda no próximo trimestre ter a oportunidade de assinar este acordo. O domínio da saúde é sobretudo formação de quadros. Formação pré-graduada, formação pós-graduada, investigação científica, assistência técnica. Na segunda audiência, a Esperança da Costa recebeu o diretor do projeto Rede de Diversidade Botânica da África Austral, Brian Huntley, que durante o encontro fez chegar 2 livros à vice-presidente, que dentro de dias estarão disponíveis para todos os estudantes. Tem mais de 500 páginas e centenas de gráficos e fotos, é dirigido a estudantes das universidades de Angola e foi traduzido em português. Foi muito bem traduzido, uma produção muito elegante e agora deve estar nas mãos dos estudantes dentro de dias. Brian Huntley disse que é necessário que se concentre os trabalhos de conservação da biodiversidade em Angola em pequenos grupos com o apoio do governo angolano. O embaixador dos Países Baixos, que representa em Angola, Holanda, Bélgica e Luxemburgo, ou seja, o Belix, visitou nesta segunda-feira o porto comercial do Lobito. A missão visou constatar a possibilidade de criação de parceria entre Angola e os Países Baixos no ramo da agroindústria e da agricultura. A comitiva foi recebida pelo Conselho de Administração do Porto do Lobito, que teve a oportunidade de visualizar por meio de um vídeo a panorâmica da unidade portuária e o cenário do Porto de Águas Profundas. Os Países Baixos estão interessados em cooperar com Angola, com foco no corredor do Lobito. Na Holanda já estamos a trabalhar com Angola há vários anos no Lobito Corridor. Nós focamos principalmente na província de Huambo, na plataforma logística da Cala, mas obviamente aqui em Lobito estamos em um ponto essencial do desenvolvimento do corredor do Lobito, como ponto inicial e ponto final do corredor do Lobito. Então, estamos aqui para ver a situação do Porto, a ver possibilidades para fazer parcerias também aqui em Benguela. Como talvez saibam, a Holanda é um país que se desenvolveu obrigado ao nosso porto de Roterdão. Somos um país que se desenvolveu muito obrigado a este porto, que é um ponto essencial para a entrada à Europa. Por isso crescemos muito na parte de logística, na agricultura, e as mesmas potencialidades temos aqui em Angola. Os Países Baixos têm a pretensão de investir no país no setor da agricultura e da agroindústria. As possibilidades para desenvolvimento da agricultura, agroindústria são enormes, precisam de investimento, e este porto é catalisadora para este desenvolvimento, igualmente a plataforma de Cala, que ao final são interligados. Então, por isso estamos aqui para perceber melhor a situação
e para ver potenciais para parcerias com Benguela, com o Porto de Lobito. Da parte do Porto de Lobito, a administradora para a área comercial e marketing destacou a importância da visita por conta da disposição dos Países Baixos a investir no corredor do Lobito. Para nós essa visita é muito importante porque eles conseguiram constatar em loco as capacidades que o Porto tem para apoiar todos os projetos que eles têm ao longo do corredor do Lobito. Nós temos um terminal polivalente que tem uma capacidade instalada que ainda não é explorada nem a 50%, o que significa que temos sim capacidade e eles conseguiram constatar os nossos terminais, como é que eles estão, os equipamentos que existem. Nós temos equipamentos modernos nos nossos terminais. Temos inclusive terminal de segunda linha que pode auxiliar os terminais de primeira linha. Então, aqui eles conseguiram notar aquilo que são as potencialidades do Porto do Lobito para apoiar o seu projeto. Visita da Embaixada dos Países Baixos ao Porto do Lobito e o interesse em investir no setor da agricultura e da agroindústria. Teve início nesta segunda-feira na Assembleia Nacional a discussão da proposta de lei sobre a investigação clínica e biomédica, criada na perspectiva de regulamentar os princípios e regras básicas da investigação em saúde, numa altura em que, por falta da lei, Angola perde muitos investimentos. A sessão da especialidade desta segunda-feira começou com os deputados a questionar o proponente sobre alguns temas constantes na proposta de lei sobre a investigação clínica e biomédica e sobre algumas lacunas no documento. A investigação biomédica busca entender as doenças humanas, suas causas e os melhores meios de tratamento, quer seja a nível molecular, celular, orgânico e populacional. Daí a minha dúvida em saber onde enquadrar nesta lei a investigação dos estudos epidemiológicos. A possibilidade de qualquer investigação arrancar, tendo animais como cobaias, mas com toda a segurança que se impõe, foi também um dos pontos levantados durante as discussões. Antes de chegarmos ao humano, será que é possível alargarmos o âmbito para o ensaio com animais e que esses animais possam também ter alguma garantia de segurança? Porque, começando diretamente com o homem, podemos criar acidentes que podem ser fatais e prejudicarem a própria investigação. A proteção de dados, bem como o consentimento de menores durante um processo de investigação, também foi questionado pelos deputados. Uma das características do menor e do incapaz é a sua falta de capacidade de discernimento. Por isso é que, inclusive, o direito considera-o como não sendo detentor de capacidade de exercício de certos direitos. Como é que nós, numa lei sobre investigação biomédica, queremos permitir o consentimento do menor, do incapaz? Eu penso que isso tem que ser melhor ponderado. E as respostas vieram do secretário de Estado para a Saúde Pública, que, em representação da titular da pasta da Saúde, esclareceu a importância da referida lei para o país, assegurando que o diploma vai fortalecer os princípios éticos. Primeiro, porque tem que estar alinhado com as diretrizes internacionais e mesmo regionais. Portanto, é uma lei que já se fazia falta. Estamos a falar muitas vezes em material biológico, e o material biológico tem andado, portanto, a circular, não a nível do mas também muitas vezes em via. Então é necessário que se regulamente. O foco da lei são os sujeitos. A ausência desta lei tem implicações negativas para o país, entre elas a perda de financiamento em processos de investigação científica. Uma lei que, segundo o proponente, vai mudar este quadro e contribuir para a regulamentação da pesquisa científica em Angola. E o Ministério da Saúde, como órgão, portanto, que acompanha a pesquisa do país, tem que regulamentar, sob pena de estar a autorizar pesquisas, tanto que estão desalinhadas com os regulamentos internacionais. Numa fase em que nós falamos de desenvolvimento científico e tecnológico, se não tivermos essa lei, os nossos produtos não serão qualificados
a nível regional nem a nível internacional. O quarto aspecto é a questão das parcerias e financiamentos. Nós temos perdido muitos financiamentos porque não temos esta lei. O documento, com 19 artigos e 4 capítulos, propõe-se a contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico do país, facilitando o acesso da população a novos medicamentos e produtos de saúde. O debate na especialidade prossegue na próxima semana. Papa e jornalistas da imprensa mundial. Primeiro encontro. Em destaque. Falamos de desporto a seguir. O ministro da Juventude e Desportos de Angola, Rui Falcão, realçou a necessidade de mais investimento para o desenvolvimento do desporto da região 5, região africana. As declarações foram feitas nesta segunda-feira na abertura do Conselho Consultivo do Comitê Executivo da região que decorre aqui em Luanda. O Comitê Executivo da Região 5 Africana está em Angola para um conselho consultivo da zona com delegações de todos os países da zona. Angola, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Malawi, Moçambique, Namíbia, África do Sul, Zâmbia e Zimbábue estão no nosso território para as análises e discussões das atividades realizadas nos últimos meses, bem como traçar planos para o futuro do desporto da região. Na abertura do evento, o ministro da Juventude e Desportos de Angola, Rui Falcão, sublinhou a necessidade de um financiamento estável às federações e uma aposta séria no desporto inclusivo como vetores para o desenvolvimento do desporto regional. Esperamos que os vossos relatórios, recomendações e análises sirvam de base a decisões estruturantes e transformadoras, capazes de elevar o impacto da região 5 no programa desportivo continental. A nossa ambição deve ser acompanhada por ações coordenadas, por mecanismos de partilha efetiva, por investimentos sustentáveis e sustentados no talento e por políticas regionais que apoiem a educação e o desempenho, como é exemplo o recém-lançado Programa Escolar para a Formação de Atletas. Importa também termos a coragem de enfrentar os temas difíceis. A inclusão plena de pessoas com deficiência no desporto, o financiamento estável das federações, a profissionalização da gestão, a transição de carreira dos atletas e a harmonização das nossas políticas de integridade e de antidopagem. O diretor executivo da região 5 do Conselho Desportivo da União Africana, Stanley Mutoya, garantiu que o desporto praticado na região ainda não satisfaz, porém, destacou as conquistas de alguns atletas da zona em competições internacionais. O tsuanês Stanley Mutoya pediu igualmente mais investimentos nas infraestruturas desportivas para lutarmos diante das outras nações no mesmo pé de igualdade. Primeiramente, nós estamos muito bem, estamos no caminho ao desenvolvimento. Ainda não estamos onde queremos estar, mas nós estamos no caminho da excelência e desenvolvimento. O desempenho dos nossos atletas a nível dos desportos internacionais estão bons, mas nós esperamos melhorar. Vendo Angola campeã nos desportos de MMA que foram realizados em solo angolano, o atleta da Namíbia que ganhou a medalha em Paris, a atleta Tajana, que também ganhou uma medalha na natação em Paris, pela África do Sul. Também ganhamos muitas medalhas nos Jogos Paralímpicos. Mesmo assim, isto não é suficiente. Nós esperamos termos mais jogos de desenvolvimento por parte dos nossos países. Também exortamos os governos para investirem mais nos nossos desportos. Precisamos treinar mais formadores e treinadores para as nossas modalidades. E também devemos criar mais instalações para a realização do desporto nos nossos países. O Conselho Consultivo termina nesta terça-feira em Luanda. Estão no nosso país delegações do Botsuana, Eswatini, Lesoto, Malawi, Moçambique, Namíbia, África do Sul, Zâmbia e
Zimbábue. Pois, e seguimos para mais um curto intervalo. Até já. Já de volta, olhamos para a atualidade fora de portas. O Papa Leão XIV teve o seu primeiro encontro com jornalistas da imprensa mundial no Vaticano. Na manhã desta segunda-feira, no encontro, o prelado católico pediu o fim do que chamou guerra de palavras e a libertação de jornalistas presos ao redor do mundo. A falar aos jornalistas, o pontífice pediu que a mídia haja contra a polarização no mundo e ressaltou a importância da comunicação para promover a paz e contar a verdade. Segundo o Papa Leão XIV, os jornalistas têm um papel importante ao narrar as guerras e as injustiças e é necessário discernir qualquer comunicação de extremismo e de ódio. O pontífice pediu uma comunicação capaz de escutar e de capturar a voz daqueles que não a têm. A paz começa com cada um de nós, com a forma como olhamos para os outros, ouvimos os outros e falamos sobre os outros. Neste sentido, a maneira como nos comunicamos é de importância fundamental. Precisamos dizer não à guerra de palavras, de imagens, afirmou o Papa. O Papa também voltou a falar sobre a inteligência artificial e pediu que a tecnologia seja usada com responsabilidade e discernimento na comunicação. O encontro de Leão XIV com a mídia ocorreu num momento de grande cobertura da mídia mundial no Vaticano, por causa do conclave. Ele foi ovacionado pelos jornalistas presentes em alguns momentos e cumprimentou os jornalistas ao terminar a sua fala. Leão XIV pediu ainda a libertação dos jornalistas presos ao redor do mundo e ressaltou a solidariedade da Igreja Católica com estas pessoas. A organização Repórteres Sem Fronteiras calcula que a 1 de dezembro de 2024 havia quase 550 jornalistas presos no mundo e outros 55 que estavam sequestrados. Olha, e olhamos a seguir para outras notas que marcam a atualidade internacional. Um grupo de 49 cidadãos sul-africanos de raça branca saiu do seu país em direção aos Estados Unidos com o estatuto de refugiados atribuído pelo governo norte-americano. Em causa está uma alegada discriminação racial praticada contra a minoria branca na nação Arco-Íris. Os cidadãos viajaram em um avião fretado com o estatuto de refugiado atribuído pelo governo de Trump por via de um programa anunciado em fevereiro último. O grupo de Afrikaners, composto por famílias que incluíam crianças, é o primeiro a ser realocado depois do presidente norte-americano Donald Trump ter acusado o governo do ANC de discriminação racial contra o grupo e anunciado um programa para oferecer-lhes realocação nos Estados Unidos. Trump disse que o governo sul-africano está a buscar políticas racistas e anti-brancas por meio de leis de ação afirmativa e uma nova lei de expropriação de terras, que tem como alvo as terras dos Afrikaners. Entretanto, o governo sul-africano disse que é completamente falso que este grupo esteja a ser perseguido e sublinha que as alegações são baseadas em desinformação e que não há racismo contra os Afrikaners e nenhuma terra foi expropriada. Os mercados de ações subiram acentuadamente depois de a China e os Estados Unidos terem anunciado que chegaram a uma trégua de 90 dias na guerra comercial, provocada pelo aumento considerável das tarifas entre as duas partes. De acordo com o anúncio, os Estados Unidos concordaram em reduzir a sua tarifa de 145 sobre produtos chineses em 115 pontos percentuais para 30%, enquanto a China concordou em reduzir a sua taxa sobre produtos americanos no mesmo valor para 10%. O governo da China considera que a iniciativa se alinha às expectativas dos produtores e consumidores em ambos os países e atende aos interesses das duas nações, bem como aos interesses comuns do mundo. A Rússia disse não a uma exigência para um cessar-fogo feita no sábado pela Ucrânia e os aliados europeus. Segundo a exigência, a não aceitação do cessar-fogo implicaria novas sanções à Rússia. Entretanto, o Kremlin não aceitou a proposta e afirmou, através do seu porta-voz, que é inaceitável o ultimato feito por Kiev e pelos aliados europeus para que Moscou aceitasse um cessar-fogo de 30 dias antes das negociações diretas entre a Rússia e a Ucrânia.
Dmitry Peskov disse que a linguagem dos ultimatos foi inapropriada e sublinhou que não se podia falar daquele jeito com a Rússia. Exigiu ainda negociações sérias para se chegar a uma solução para o conflito e a uma paz a longo prazo, depois de o presidente russo Vladimir Putin ter proposto a organização de conversações diretas entre russos e ucranianos em Istambul, Turquia, previstas para quinta-feira. O Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, envolvido há décadas num conflito com a Turquia, foi dissolvido e encerrou a sua luta armada. O anúncio foi feito por membros do grupo e líderes turcos nesta segunda-feira. Segundo a agência Reuters, a decisão do grupo, com a sigla PKK, saída de um congresso na semana passada, é entendida como algo que pode impulsionar a estabilidade política e econômica da Turquia e encorajar medidas para aliviar as tensões nos vizinhos Iraque e Síria, onde as forças curdas são aliadas das forças dos Estados Unidos. Estão contadas as notícias na edição de segunda-feira do Girassol Jornal. Não perca a seguir. Girassol Debate. Até amanhã.